3 da manhã. O quarto está escuro, o corpo está cansado e o mundo inteiro está em silêncio. Menos um lugar: a sua cabeça. Você fechou os olhos faz 1 hora, mas a sua mente não recebeu o aviso de que era para desligar. Ela está revendo uma conversa de ontem, reescrevendo uma mensagem que você já mandou, ensaiando uma discussão que talvez nunca aconteça. E no meio disso tudo, uma pergunta aparece: por que minha cabeça não para nunca? Talvez você ache que é ansiedade. Talvez ache que é só um defeito seu, uma mania chata que as outras pessoas não têm. Mas a verdade é mais surpreendente do que isso. Porque a forma como a sua mente funciona tem nome, tem explicação, e diz mais sobre você do que você imagina. Existem 7 sinais de quem pensa demais, e o 7º muda completamente como você enxerga os outros 6. Continue até o fim, porque é lá que tudo se encaixa. Sinal número 1. Você revê conversas que já terminaram. Alguém disse uma coisa 3 dias atrás, e você ainda está ali, analisando. O que será que a pessoa quis dizer? O que você deveria ter respondido? Como você teria soado se tivesse falado diferente? A cena já acabou no mundo real, mas dentro da sua cabeça, ela ainda está rodando, em repetição, procurando um final melhor. Sinal número 2. Você cria cenários inteiros para coisas que ainda não aconteceram. Uma reunião amanhã vira um filme com 10 finais possíveis. Uma mensagem não respondida vira uma história completa sobre o que deu errado. A sua mente é uma máquina de simular futuros, e ela trabalha em tempo integral. E aqui está a primeira coisa que a ciência descobriu sobre isso. 2 pesquisadores de Harvard, Matthew Killingsworth e Daniel Gilbert, acompanharam milhares de pessoas ao longo do dia, perguntando em momentos aleatórios no que elas estavam pensando. O resultado foi impressionante. As pessoas passavam quase metade do tempo acordadas pensando em algo diferente do que estavam fazendo naquele momento. Quase metade. E tinha mais. Quanto mais a mente vagava para longe do presente, mais infeliz a pessoa tendia a se sentir depois. A sua mente não está te sabotando de propósito. Ela só passa boa parte da vida em qualquer lugar, menos no agora. Se isso já fez você se reconhecer, vale parar um segundo antes de continuar. Esse canal existe exatamente para isso. Pegar o que você sente e nunca soube nomear e te mostrar o que está acontecendo por dentro. Se você quer entender a sua própria mente, se inscreve, porque isso aqui está só começando. Sinal número 3. A sua mente acelera bem na hora de dormir. Durante o dia você está ocupado, e o barulho lá fora abafa o barulho de dentro. Mas quando você deita, e o mundo finalmente fica quieto, o volume da sua cabeça sobe. Isso não é coincidência. O seu cérebro tem uma espécie de modo padrão, uma rede que ele ativa justamente quando não está focado em nenhuma tarefa. É a rede que cuida dos pensamentos sobre você mesmo, sobre o passado, sobre o futuro. De dia, ela fica em segundo plano. De noite, sem nenhuma distração, ela assume o palco inteiro. Por isso, 3 da manhã parece o horário oficial dos seus pensamentos mais pesados. Sinal número 4. Você analisa tanto que às vezes trava. Escolher um restaurante, responder uma mensagem, tomar uma decisão simples. Você pesa tantos lados, imagina tantas consequências, considera tantos detalhes, que no fim fica paralisado. Pensar deveria te ajudar a escolher. Mas em excesso, ele faz o oposto. Ele te prende. Sinal número 5. Você lê o que não está escrito. Um ok seco. Uma demora para responder. Um tom de voz um pouquinho diferente. Para a maioria das pessoas é só isso. Para você, é um quebra-cabeça com uma mensagem escondida que precisa ser decifrada. Você não escuta só o que foi dito. Você escuta tudo o que poderia estar por trás. E talvez agora você esteja se perguntando: então isso tudo é um problema meu? Calma. Porque para entender de onde isso vem, você precisa ver o que a ciência descobriu a seguir. E talvez seja o oposto do que você esperava. Sinal número 6. Você transforma uma pergunta simples numa investigação sobre você mesmo. Por que eu fiz aquilo vira uma hora de autoanálise? Uma emoção qualquer vira um interrogatório. Por que eu sinto isso? O que isso diz sobre mim? Será que vai ser sempre assim? Você não vive só a experiência. Você analisa a experiência enquanto ela acontece.
E é aqui que entra a parte surpreendente. Um estudo conduzido por Alexander Penny e seus colegas investigou a relação entre inteligência e essa tendência de remoer pensamentos. E eles encontraram algo curioso. Pessoas com inteligência verbal mais alta tendiam a se preocupar e a ruminar mais. A explicação proposta pelos pesquisadores é simples e bonita. Uma mente que consegue imaginar o passado e o futuro com mais riqueza de detalhes também consegue, justamente por isso, remoer com mais intensidade. Em outras palavras, pensar demais não é necessariamente sinal de que tem algo errado com você. Muitas vezes, é sinal de uma mente que processa o mundo com mais detalhe do que a média. O problema nunca foi a potência do motor. O problema é onde ele está sendo usado. E isso leva você ao sinal mais importante de todos. Sinal número 7. Você confunde pensar com resolver. Essa é a peça que liga todas as outras. A psicóloga Susan Nolen Hoeksema passou a carreira estudando esse padrão, que ela chamou de ruminação. A tendência de focar de novo, e de novo, e de novo, nos seus problemas e nos seus sentimentos, sem nunca chegar a uma saída. E ela descobriu uma coisa cruel. Quem rumina, acredita que está resolvendo. A sua cabeça insiste em ficar girando porque ela sente que, se você pensar só mais um pouquinho, vai finalmente encontrar a resposta. Mas a pesquisa mostra o contrário. Quanto mais você rumina, pior você enxerga o problema, mais sem solução ele parece, e mais tempo a angústia dura. Pensar e resolver parecem a mesma coisa por dentro, mas não são. Resolver tem um fim. Ruminar só tem mais voltas. E é por isso que o 7º sinal muda os outros 6. Rever conversas, simular futuros, acordar às 3 da manhã, travar nas decisões, decifrar silêncios, se interrogar. Nada disso é burrice. É uma mente potente que aprendeu a confundir movimento com progresso. É girar a roda com força, achando que está andando, quando na verdade você está parado no mesmo lugar. Então, da próxima vez que for 3 da manhã e a sua cabeça se recusar a desligar, talvez você não precise mais perguntar por que ela não para. Talvez a pergunta certa seja outra. O que ela está tentando resolver? E será que pensar mais é mesmo o caminho? Porque a sua mente nunca foi o problema. Ela só estava esperando que você assumisse o volante.